Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo reuniu cerca de 400 filmes de mais de 60 países. Questões sociais, políticas e comportamentais foram os principais temas abordados pelos filmes exibidos na 27ª edição do evento. Essas questões dessa mudança da sociedade, que a gente sente hoje claramente como uma transformação, estão presentes nos curtas, né? Não estão presentes em todos os curtas, mas é um tema presente. A questão do feminino também é uma questão muito presente. Mais de 600 curtas brasileiros se inscreveram para as mostras dessa edição do festival. 49 deles foram selecionados para a Mostra Brasil, que contou com filmes de 17 estados. Tinha muita vergonha de me olhar no espelho e ver que o meu corpo não tinha a forma qual eu queria que ele tivesse. A Ingrid é uma mulher trans e no filme ela meio que mostra como ocorreu a construção da identidade dela através de relatos do próprio corpo dela ao longo da vida. A gente meio que criou um dispositivo, a gente entregava um gravador para ela e ela fazia as falas dela em casa, sozinha. Basicamente é o relato dela desde quando ela era criança até a idade dela hoje, enquanto a câmera meio filma o corpo dela de várias formas possíveis. O curta Rascunho da Bíblia é uma animação independente e experimental de 1 minuto e meio. É um filme que trata de uma questão que eu acho que é muito contemporânea, que é essa coisa da presença num estado supostamente laico, da presença muito agressiva dos evangélicos na política, né? Desenhada quadro a quadro. É como se fosse um flipbook filmado, né? Tem um pouco de manipulação de foto, que seria algo tipo pixelation. O nome do filme é Mitan ou Jaú Ramon, Quando a Criança Nasce. É um filme que foi feito no Espírito Santo, numa aldeia guarani do Espírito Santo, que fica muito próxima a uma cidade. Então ele mostra as influências dessa relação da aldeia com a cidade. E aí as mulheres decidem ter filhos no hospital e não seguindo a tradição de ter na aldeia. Bom, o filme é sobre Antonieta de Barros, que é uma mulher, foi a primeira mulher negra eleita deputada no Brasil. Foi a primeira mulher eleita deputada em Santa Catarina. Ela foi professora, foi cronista. É uma personagem da história do Brasil que estava assim, um pouco esquecida, né? Porque tem túnel com o nome dela, tem escola. É um nome que circula um pouco na história da cidade, mas de fato nem os habitantes de Florianópolis sabem quem foi a Antonieta de Barros. Então é um pouco essa tentativa de resgatar e dar o reconhecimento e visibilidade para a história dela. Esse ano, a mostra Panorama Paulista contou com 29 curtas do estado de São Paulo. O curioso é que mais de 50% desses filmes são dirigidos por mulheres. Crônicas do Meu Silêncio aborda a questão da violência contra a mulher no cotidiano. Ele é uma ficção. Muita gente fala pra mim como se ele fosse documentário, muito pela estética, mas ele é uma ficção, os textos são todos escritos. Não foca nos grandes abusos, mas nos abusos diários que a gente sofre, que a gente passa constantemente só por ser mulher. A história do curta Território se passa em um sítio abandonado. É basicamente sobre 2 irmãos, um irmão que ficou naquela casa, naquele sítio que era da família, e foi deixando que ela fosse abandonada, e o outro irmão que chega da cidade. E daí é um pouco a relação deles, os conflitos deles. E ao mesmo tempo tem pessoas que moram no entorno dessa casa, dessa propriedade, que vão aos poucos se aproximando e que vai aumentando a tensão entre os próprios irmãos. Bom, meu filme é O Pássaros na Boca, é um filme sobre a relação de um pai e uma filha adolescente. Fala um pouco de conflitos assim, de relacionamento. E tem um toque de terror também, uma coisa meio fantástica. O filme é uma adaptação literária de um conto de uma escritora argentina chamada Samantha Schweblin. A gente filmou ele como se fosse um documentário. O pensamento da equipe todo era muito num esquema, não tem plano e contraplano, um pouco menos tradicional, de certa forma. Para Salvar Beth conta com as participações de Antônio Fagundes e Marília Gabriela. Bom, um homem desempregado há um certo tempo, após um casamento de 7 anos, que aparentemente está em crise, aceita um trabalho inusitado
e a partir desse trabalho inusitado começa a se reavaliar enquanto indivíduo e a sua percepção do mundo. O Para Salvar Betty é um projeto do Theo de 8 anos, que ele gentilmente me convidou para fazer a codireção. É um drama, né, misturado com um toque de surrealismo, assim. Você tem alguma pergunta? Bom, o Light Trapping, na verdade, é o nome do projeto original fotográfico que eu me inspirei, que é um projeto que tira fotos de homens nus em espaços públicos. Então eu quis fazer uma ficção em cima disso. Então eu reproduzo algumas das experiências fotográficas no filme, mas aí eu criei uma linha narrativa através de um menino que acompanha o fotógrafo numa jornada noturna em que ele tira fotos de outros caras e aí eles vão se envolvendo de alguma forma. O Choclo é um filme muito pequeno, muito simples. É um documentário sobre uma presença. É um filme de amor, um filme a partir de um poema e a partir de algumas imagens íntimas e uma reflexão um pouco sobre a presença de outra pessoa na nossa vida. Quando a gente encontra um cineasta que fez longa e continua fazendo curta, fica claro o prestígio do curta-metragem. Não é isso? Sim, eu acho curta uma forma de cinema tão legítima e rica e simplesmente um jeito de se expressar, e acho que com a mesma potência e com um campo de possibilidades tão rico quanto o longa-metragem. Preocupado com a formação profissional dos novos cineastas, o Festival de Curtas de São Paulo continua promovendo a exibição de filmes produzidos em oficinas e cursos de audiovisual. Esse ano a gente tem uma produção de escola bastante significativa no festival, que são pessoas jovens. Tem uma questão curiosa que com o Enem, as pessoas estão circulando o Brasil e nascendo num lugar e estudando em outro. Então tem misturas interessantes e que a gente vê nos filmes. A gente tem no Cinema em Curso esse ano 14 escolas de audiovisual do Brasil inteiro, públicas e particulares, desde a região norte até a região sudeste. A gente percebe nos filmes uma coisa de circulação dos estudantes de cinema pelo Brasil. Então, um estudante do Mato Grosso do Sul que está estudando na UF, aí um filme que é feito em Minas Gerais sobre o Rio de Janeiro, e uma circulação de temas e pessoas bem interessante. Esse ano a gente está comemorando 15 anos de oficinas aqui no Fórum, né, que é o projeto paralelo ao Festival do Curtas da associação. Aí também compõem a mostra as oficinas Querô, que completam 10 anos, e o projeto É Nós na Fita, que também são as 3 oficinas que trabalham esse desenvolvimento do olhar nas comunidades, enfim, para os jovens que têm pouco acesso ao conhecimento do audiovisual. O mais legal de uma oficina é que os alunos conseguem trazer para dentro da oficina o que eles querem trabalhar. Essa edição do festival contou com 18 programas especiais. Eles trouxeram novos recortes para a programação, além de mostras já tradicionais, como a Infanto Juvenil. Inclusão e acessibilidade foram os temas da mostra Diferente como Todo Mundo, uma parceria com o Festival de Filmes sobre Deficiência, sediado em Cannes. Elise e Joana é um filme muito simples, é um filme sobre o encontro da Elise Escorel com a Joana Mocarzel. Elas queriam se conhecer, aí eu propus ao Lauro da gente filmar esse encontro, né? E na verdade foi um final de semana e foram várias tentativas de entrar no mundo de 2 moças especiais. Não, a gente chegou à conclusão que a gente queria trabalhar com 2 câmeras e que a gente ia começar a filmar ao mesmo tempo, cada um na sua casa. Então, esse é o ponto de partida do filme. O André Cecchini, que é um fotógrafo que até mora fora do Brasil no momento, estava com o Evaldo e eu estava em casa com a Elisa. Eu adorei fazer um filme, eu adorei. Quase que ganhei quase uma minha irmãzona. Eu fui na casa da Elisa primeiro e no segundo Elisa foi na minha casa. A gente fizeram filme, comemos pipoca, dançamos e foi lindo. É um presente nosso para as nossas filhas e daí nasceu uma amizade entre as famílias, entre elas. Então é um filme de amor, de pai para filha.